Você pode se assentar, por gentileza. Eu sei que você já ouviu isso, mas você é muito bem-vindo por estar aqui. Os amados que estão nos acompanhando ali nas redes sociais, você também é muito bem-vindo por estar aí nos acompanhando. Estamos com o culto ao vivo. Se você quiser, fique à vontade aí, pegue o seu aparelho de celular, compartilhe aí o nosso link, tanto do Facebook quanto do YouTube. Se você quiser usar a internet aqui da igreja, ela está aberta para que você possa fazer isso. Se você quiser compartilhar, você vai levar a palavra de Deus para algumas pessoas que talvez não teriam a oportunidade de ouvir uma mensagem, de ouvir uma palavra de esperança, de vida. Você mesmo que está online aí, está na sua casa ou em algum outro lugar, compartilhe aí com aqueles que você ama. Eu quero trazer um pensamento hoje que está aqui, quero começar a partir da carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 3, quero ler dos versos 14 até o 21. Essa é uma oração que Paulo faz pela igreja de Éfeso. E, na verdade, ele relata como ele ora por aquela igreja. E, para mim, esse texto é muito significativo. Hoje de manhã eu compartilhei um pensamento com ele, através dele, desse texto. E eu não me lembrei de comentar, depois à tarde eu estava pensando um pouco. E eu lembro que, logo que eu me converti, tinha 18 anos, que eu, assim, tomei uma decisão por servir a Jesus. Eu morava já sozinho, estava longe da casa dos meus pais. E muitas vezes eu dividia um lugar, morava numa república, e eu dividia um quarto com outras duas pessoas. Nós tínhamos um banheiro privativo naquele quarto, morávamos em 3 ali, tinha uma cozinha coletiva, um ambiente, uma república, só jovens. E muitas vezes eu não tinha um lugar privado onde eu pudesse orar, onde eu pudesse ter um tempo meu a sós com Deus. E normalmente eu fazia isso no único lugar que eu poderia ficar completamente sozinho, no banheiro. Era o lugar que eu entrava, pegava a minha Bíblia, né, de papel, não existia naquela época, não tinha a facilidade de você ter um celular. E muitas vezes eu orei esse texto. Eu peguei esse texto de Efésios 3,14 e li ele como se fosse para mim, como se eu estivesse fazendo a oração que Paulo desejou e orou pela igreja de Éfeso. O texto diz assim: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, Ele vos conceda que vocês sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vocês arraigados e alicerçados em amor, a fim de que vocês possam compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês sejam tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos e ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. E com o tempo, lendo e relendo esse texto muitas vezes, existem 2 palavras aqui que me chamam muito a atenção. Quando Paulo ora, quando Paulo faz menção de como ele gostaria que a igreja de Éfeso aprendesse, como ele se posiciona em oração, porque ele começa a frase dizendo: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. E aí, quando ele continua declarando ali, ele faz uma afirmação que para mim é muito marcante, e é o que eu quero compartilhar com você hoje. No verso de número 16, na parte final do verso, ele fala assim, para que nós sejamos fortalecidos com poder. Eu estou aqui me posicionando como se a oração fosse para mim, né? Eu falei, para que nós sejamos fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, mediante o Espírito Santo, no homem interior. E essas 2 palavrinhas, homem interior, claro que você, mulher que está aqui, não se sinta discriminada, por favor, né? A expressão de Paulo representa o ser humano. Existem até algumas versões, né? Existe uma versão, se eu não me engano, a NBV, que é uma versão mais recente, mais nova um pouco, ela traz inclusive, ela fala do ser humano, no interior do ser humano, né? Traz uma maneira mais abrangente, não define um gênero, mas nós sabemos que quando a Bíblia se refere ao homem como ser,
ele está se referindo ao ser humano, né? Homem ou mulher, independente do gênero, né? Gênero masculino ou gênero feminino. Então, quando Paulo traz essa expressão, ele diz que existe um lugar, existe um ponto, existe um lugar específico em que nós precisamos ser fortalecidos. Por muita influência da minha filha, de alguns amigos também, fui para a academia. E é um lugar engraçado, né? Você vê as pessoas pagam uma mensalidade para ir lá fazer um esforço enorme, carregar peso. Ter gente lá falando, vamos lá, você aguenta mais, né? Uma coisa engraçada, eu acho engraçado isso, né? A gente paga para o cara ir lá mandar a gente carregar peso, né? Sei que o Marquinhos vai ficar bravo comigo, que ele, né, trabalha nesse ambiente. Mas ali é curioso você ver o perfil e o comportamento das pessoas. As pessoas muito preocupadas com a sua aparência. É evidente que existe uma grande parcela de pessoas ali preocupada com a sua saúde. É o meu propósito também de ir à academia. Não vai mudar muito o meu físico, não vou ser muito diferente do que sou. Mas é muito comum hoje nós estarmos preocupados com aquilo que é externo, com aquilo que nós vemos, com o que os nossos sentidos podem perceber e tocar, ver. É muito comum nós darmos mais atenção àquilo que é exterior. Nós damos muito valor para isso. Mas Paulo, quando ele para e ele vai escrever uma carta, e eu sei que o Espírito Santo toma a vida de Paulo ali nesse momento, e ele é inspirado, e ele começa a pôr as palavras ali de uma forma concisa. A carta ela é algo desafiador, né? Você precisa em poucas linhas transmitir uma mensagem. Aquilo ficou para toda a eternidade, são mais de 2000 anos, né? Ou quase 2000 anos que essa carta está escrita, e nós estamos lendo ela aqui. E aí Paulo diz assim, que ele se põe de joelhos, para que aquela igreja, que aquelas pessoas fossem fortalecidas no seu interior. Meu irmão, o que existe dentro de você tem mais valor, tem muito, muito mais valor do que qualquer objeto ou coisa que você possa ter conquistado ou comprado na sua vida ou herdado de alguém. Tem muito mais valor. O que está dentro do seu coração, os seus sentimentos, as suas emoções, você enquanto pessoa, o seu caráter, a sua formação, a sua história, tem muito mais valor do que qualquer item ou objeto que você possa ter, ou conquistar, ou comprar nessa terra. Você tem muito mais valor do que qualquer coisa externa. Hoje de manhã eu olhei essas paredes aqui e me veio um pensamento. Nós olhamos elas, né? Parede alta e tal, o prédio está sustentado, forte. E se nós nos perguntarmos qual é o ponto mais importante dessa construção, o que existe de mais importante nisso daqui? É o telhado? É o forro? É a parede? O que tem de mais importante nós não enxergamos, são as fundações. É o que está para baixo do nível da terra. É o quanto tem de ferro e de estrutura dentro dessa coluna. Uma parede como essa, nessa altura, nessa largura, um bloco só, ela faz uma resistência ao vento impressionante. Quando o vento bate nela, ele traciona, ele faz impulso, ele impulsiona a parede. E se a coluna não for bem estruturada, não estiver bem fundamentada, o prédio cai. Mas aquilo que é mais importante, nós não conseguimos enxergar, porque está escondido dentro da coluna ou está para baixo do nível da terra. O que Paulo estava preocupado aqui com a igreja de Éfeso, ele sabia que aquela igreja estava colocada, estava plantada em uma cidade perversa, do ponto de vista da sexualidade. Éfeso era um porto, até hoje na verdade, era um lugar onde tinha muita promiscuidade, muita idolatria. Existia um templo para uma deusa chamada Diana muito grande naquele lugar. A idolatria, a religiosidade eram muito intensas ali. E Paulo sabia que os cristãos naquele lugar, eles precisavam se fortalecer, mas não precisavam ter uma igreja grande. Não era o templo, não eram as roupas, não era onde eles moravam que importava. Paulo, ao parar e se concentrar nos cristãos de Éfeso, ele fala para eles, olha, eu peço ao Pai que você seja fortalecido no seu homem interior. E nós, no dia a dia, hoje, damos tanta atenção para aquilo que é externo.
olhamos tanto aquilo que é aparente, aquilo que está no exterior, damos tanto valor para as coisas, e nós não conseguimos dedicar o tempo necessário ou o tempo suficiente para nos fortalecermos interiormente, dentro aonde as coisas realmente são importantes. Olha só o que acontece, o que Jesus fala, ele estando numa festa, num lugar onde tinham muitas pessoas, no Evangelho de João, no capítulo 7, eu acho muito interessante esse pensamento que Jesus coloca. João 7,37, ele diz assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido glorificado. Jesus, diante dos seus discípulos, diante de algumas pessoas, ele para num determinado momento e ele fala: olha, se alguém tem sede, venha a mim e beba. E aí ele continua com uma segunda afirmação. Ele fala: quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Meu irmão, o que eu estou dizendo para você é que o seu interior é mais importante do que o exterior. E Jesus, ele confirma isso, né? Na verdade, eu estou simplesmente reafirmando aquilo que Jesus já disse, não é que ele confirma. Mas ele expressa isso quando ele fala que quando nós cremos nele, do nosso interior fluem rios de água viva. Agora, quando nós estamos envolvidos em problemas, em circunstâncias, em dificuldades, em situações, seja ela relacionada à sua saúde, talvez às suas finanças, relacionado ao seu casamento, ao seu matrimônio ali, à sua família, aos seus filhos, é muito comum nós buscarmos ajuda e auxílio externamente, fora. Você vai conversar com um profissional da saúde, não que você não deva fazer, por favor, né? Trabalhei muitos anos nessa área, faça isso se você for necessário. Deus usa esses instrumentos também. Mas o que eu quero dizer é que nós muitas e muitas vezes preferimos dar ouvidos a alguns conselhos daqueles que estão externos e não internamente. O que eu estou compartilhando com você hoje, o pensamento que eu quero central, que eu quero que você saia daqui hoje com uma certeza no seu coração, é de que existe um valor imenso naquilo que Deus depositou na sua vida, que Deus depositou em você. Pouco depois que eu me converti, citei aqui um momento, né? Já tinha conhecido o André, acho que tinha talvez um ano e pouco que eu havia me convertido, talvez um pouco menos. E nós fomos numa atividade, participar de um culto, de um seminário, um final de semana numa comunidade. Não era a igreja que nós frequentávamos, lá em Ponta Grossa, a gente morava lá. Inclusive quem estava ministrando era Deus Shaddai, se não me engano era o Josué, acho que era o Josué, o pastor Josué, se não me engano. E ele veio ministrar sobre batalha espiritual. E ele ministrou, ensinou uma série de coisas e tal. E no último dia, no domingo à noite, tinha um culto de encerramento. E poucas vezes na minha vida, não foram muitas mesmo, que eu tive visões, assim, de uma maneira muito aberta, muito direta. E naquela ocasião foi uma dessas vezes. E eu estava assim, do meio para trás, o templo não era muito maior do que esse, era um local não muito grande. E o culto estava terminando, indo para o final, e eu sentei ali, nós estávamos num momento de oração. E eu olhei um silo, né? Nós que moramos aqui mais no interior sabemos o que é um silo, né? Aquela estrutura nas fazendas, aí, nas cooperativas, é muito comum, uma estrutura muito alta, muito grande, né? Geralmente feito de alumínio, onde as pessoas, os produtores rurais, guardam, armazenam os grãos. E na minha infância, pelo meu pai ter trabalhado muitos anos numa cooperativa, eu estive com ele algumas vezes em lugares assim, inclusive subi em alguns silos, assim, na parte mais alta, e eu lembro quando eu era criança dessa cena, desses momentos. E naquele dia, naquele culto, eu vi o silo, e o silo era eu mesmo, eu era o silo. Era uma coisa engraçada, uma sensação estranha. Eu olhava para frente, eu me via como se eu fosse um silo. Né? Não estava nem tão gordinho assim, né? Mas eu estava redondo, o silo é bem redondinho, né?
E aí aquele silo ia se enchendo. E rapidamente veio um pensamento que o Espírito Santo colocou no meu coração. Ele falou: hoje você está vazio, no sentido como se eu fosse aquele silo. E aí ele falou: mas eu vou encher a sua vida. Porque o propósito de armazenar cereais num silo é porque em algum determinado momento, em algum instante, em alguma situação, você vai precisar ir lá e retirar essas sementes para ajudar, para alimentar, para suprir algum lugar. Isso fazem, sei lá, quase 30 anos, mais ou menos, 28, 29 anos. E ao longo da minha vida eu fui vendo que em muitos momentos, conversando com pessoas, ajudando pessoas, orando por pessoas, ouvindo pessoas, atendendo pessoas, às vezes quando terminava uma ministração individual, uma conversa, os últimos 2 anos que eu trabalhei dentro de um ambiente escolar, dando aula, muitas vezes eu lembrei disso. Deus encheu a minha vida e hoje eu compartilho aquilo que Ele me deu. Meu irmão, existe um rio de água viva dentro de você. Se você entender isso, se você parar de se preocupar se o cabelo caiu ou não caiu, se o cabelo está branco ou não está branco, se você parar de se preocupar com o que você tem, se o que você tem te deixa feliz ou não. Outro dia eu vi uma definição que eu achei muito interessante, né? Não sei se eu vou lembrar de cabeça aqui. Propósito, sucesso, é você querer, é você buscar algo. Agora, felicidade é você querer, desejar, gostar daquilo que você tem. Então, sucesso, né? As pessoas medem o sucesso pelas conquistas. Então, eu comprei, conquistei, ganhei, consegui, me formei. Agora, isso não traz felicidade. A felicidade é você ter satisfação com aquilo que você tem. Aquilo que você já conquistou te deixa alegre ou não? Essa é uma boa forma de medir se nós somos felizes. Você é feliz com aquilo que está nas suas mãos? Meu irmão, quando eu pergunto isso para um cristão, eu tenho um pensamento comigo, que ele deve ser feliz com aquilo que ele tem na vida dele, e o que é de maior valor que você tem é a presença do Espírito Santo em você. Jesus em João 17, né, no Evangelho de João capítulo 17, Jesus faz uma oração por mim e por você, e ele fala: Pai, eu quero que eles sejam um comigo, como eu sou um contigo, e nós seremos um com eles. Meu irmão, o maior valor que você tem na sua vida é a presença de Deus em você. Se você entender isso, se você aceitar isso, se você confiar nisso, o que está no exterior vai perder o valor ou vai diminuir a importância. Agora nós ficamos muito preocupados com o que temos, com o que somos, com o que falaram de nós, com o que não disseram, com o que disseram, com o que pensaram. Muitas e muitas vezes nós perdemos cabelos, perdemos tempo de sono por causa do que disseram ou deixaram de dizer, porque não me entenderam, não me compreenderam, não me valorizaram, não me deram o devido valor. E essas avaliações, elas são avaliações do nosso ponto de vista. Quando nós paramos um pouquinho, olhamos para dentro de nós mesmos e vemos que o que está em nós é maior do que o que está no mundo, como João escreve nas suas cartas, numa das suas cartas. Quando nós entendemos que o que está em nós é maior do que o que está no mundo, um valor verdadeiro nasce dentro de nós. E aí você começa a olhar e falar: espera um pouquinho, tem um rio de água vivas aqui dentro. Por que eu estou preocupado? Por que eu estou preocupado com o que as pessoas estão pensando? Por que eu estou preocupado com esse problema, com essa situação? É muito importante você entender isso. Mateus capítulo 6, verso de número 5. Jesus, ele nos dá uma instrução, nos orienta de como nós devemos orar, como nós devemos ter uma postura de oração. O texto diz assim: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo, que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fechada a sua porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Jesus estava aqui reforçando um conceito, um princípio,
de que a aparência é menos importante no relacionamento com Ele, com o Pai. Eu sei que existem muitos irmãos, muitos amados que têm uma expressão, uma manifestação de orar, principalmente quando estão em público, né? Oram alto, oram em línguas. Não estou dizendo que está errado, por favor. Mas o que eu estou dizendo para você é: a aparência do que nós fazemos é menos importante do que aquilo que nós fazemos lá no nosso quarto. Jesus sabia que lá dentro só você e Deus. Ali não existem máscaras, ali não existem pensamentos, ali não existe absolutamente nada que possa te envergonhar ou que possa criar algum preconceito em você. Ali você não vai parar certinho, retinho e falar: agora eu vou ficar bonitinho aqui, né? Porque tem alguém olhando. Você não vai pensar isso. Ali você vai ser você. Ali você vai rasgar o seu peito, abrir o seu coração. E eu acho curioso quando Jesus fala: você entra no seu quarto sozinho. Nós que somos casados, dividimos um quarto, precisamos ter um tempo sozinhos com Deus. Eu estou dizendo isso para você, meu irmão, faça isso. Eu estou orientando você, se você não faz isso, faça isso. Porque não existe como você ser influenciado por Jesus se você não tiver um tempo com Ele. O rio de Deus fluir da sua vida depende do quanto você dá de intimidade com a Ele, do quanto você divide de tempo com Ele. Jesus, Ele já falou isso, Ele nos instruiu: olha, vá para o seu quarto, não faça isso em outro lugar. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás ao teu Pai, que está em secreto. Meu irmão, você vai fazer isso sozinho. Você precisa fazer isso. Eu sei que quando nós estamos aqui na igreja, demos o aviso hoje. Temos momentos de oração durante a semana, antes dos cultos. Durante os cultos oramos, fazemos isso publicamente, isso não é um problema. A questão é a edificação, o fortalecimento no seu homem interior, como Paulo falou, vai acontecer naquele instante ali, onde você está diante de Deus, você e Ele, só Ele e você. Meu irmão, isso é muito importante. Nós precisamos vencer isso, nós precisamos avançar nisso, nós precisamos dedicar tempo para isso. Existe estatisticamente aí uma pesquisa, né? Já tem bastante tempo isso, que nós somos a média das 5 pessoas com quem nós mais convivemos. O nosso jeito de falar, o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de fazer as coisas, os nossos hábitos, inclusive os nossos hábitos alimentares. O que nós comemos é o que a média das pessoas com quem nós convivemos faz. Isso é estatístico, é uma pesquisa. E nós, ao longo do tempo, especialmente eu, dediquei um certo tempo pesquisando a respeito de influência nas pessoas por conta dos meus filhos. A maioria de vocês, ou se não todos, vocês sabem que os nossos filhos são adotivos. E isso era uma coisa que sempre, não era exatamente uma preocupação, mas era um pensamento que sempre ocupou a minha mente. O quanto da carga genética vai influenciá-los. O quanto vai vir uma história que eu não conheço. E aí, conversando com pedagogos, com professores, com psicólogos, com profissionais da área da psiquiatria até mesmo, que eu tinha oportunidade de acesso a eles por conta do meu trabalho, e eu cheguei numa conta, né? Claro, eu cheguei numa conta, assim, um dado, não é preciso, não é uma coisa matemática completamente exata, né? 70% do que nós fazemos é uma influência do meio aonde nós estamos. 70% do nosso comportamento, nosso jeito de falar, nossos pensamentos, nossa alimentação, como eu falei, o nosso jeito até mesmo de vestir, existe uma influência. E aí eu pergunto, desse 100% do seu dia, da sua semana, do seu mês, qual é o tempo que você dedica só você e o Pai? Não vale dizer que quando está dormindo você está com Ele, tá? Seria um bom tempo, né? 30% mais ou menos aí da sua vida. Quanto tempo você dedica para estar no secreto? Para você deixar que Ele seja um dos 5 que te influencia, que faz você mudar, que faz mudar os seus pensamentos, que faz você olhar para o outro como Ele olha. Se eu convidasse você, e eu vou convidar você a fazer isso agora, fechar os seus olhos, eu quero fazer uma oração.
E eu quero pedir que você posicione as suas mãos em direção a Deus. Nesse momento, solte aí o que você está fazendo. E você se coloque em oração. Feche seus olhos. Deus, obrigado por esse dia. Deus, obrigado porque o Senhor desejou profundamente ter intimidade conosco, ao ponto de que o Senhor enviou seu Filho para morrer, destruir aquilo que nos separava do Senhor, perdoar os nossos pecados e abrir um acesso à sua presença, à sala do trono. Pai, eu quero te pedir agora, através do teu Santo Espírito, que o Senhor coloque uma consciência em nós de quem nós somos, da autoridade investida em nossas vidas, do poder e da graça do Senhor derramados em nós através da obra de Jesus. Que o Senhor nos fortaleça de uma maneira que nós possamos conhecer o amor de Cristo, como Paulo fala aos Efésios, conhecer a profundidade, a altura, a largura, o comprimento desse amor, podemos experimentar esse amor e transmitir esse amor. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço isso, em nome de Jesus, amém. Eu fiz essa oração e fiz propositadamente um gesto, eu pedi para você, e eu quero fazer uma brincadeira aqui com você. Quando eu peço para você posicionar as suas mãos em direção a Deus, a maioria de nós levanta as mãos, ou faz um gesto de receber algo. Normalmente nós fazemos isso quando cantamos, fazemos isso quando oramos. Poucos de nós pensam, ou naturalmente pensam, de colocar a mão no coração. Se eu peço para você colocar a sua mão em direção a Deus, por que nós sempre pensamos que Ele está fora? Por que nós sempre pensamos que Ele está na frente, para lá, para cima? Você entende o que eu quero dizer? Claro que o que eu estou te dizendo teologicamente não tem um sentido muito grande, porque Deus é onipresente. Se eu erguer as minhas mãos, vai estar na direção dEle. Se eu abaixar as minhas mãos, vai estar na direção dEle. Se eu colocar as minhas mãos no meu coração, Ele vai estar na direção dEle. Mas eu faço esse exercício brincando com você de certa forma. Claro que a oração não foi uma brincadeira, mas o exercício sim. Para perceber que nós muitas vezes não conseguimos fazer uma referência de que Deus está em nós, de que o rio de água viva está dentro de você, de que aquilo que você fala é fruto, é fonte de um rio de água viva, e aquilo que você fala para as pessoas é fonte, vem de uma fonte que é um rio de água viva. O que eu estou hoje aqui, de manhã eu fiquei bastante preocupado quando fui compartilhar, porque dava uma sensação, quando eu pensei, eu revisei esse pensamento na minha mente algumas vezes, antes de ministrar hoje de manhã, e eu pensava comigo mesmo, vai ficar parecendo que eu estou chamando a atenção dos irmãos, que eu estou brigando com eles. Mas eu não quero que você entenda assim, eu quero que você perceba, que eu gostaria de fazer com que você subisse, de uma forma, o seu pensamento a respeito de você mesmo, que você enxergasse valor em você mesmo, não pela sua formação, pela sua experiência, pelas situações que você já viveu, não por isso, mas por aquilo que existe dentro de você, que é o poder de Deus. Gênesis 1:26, a palavra de Deus diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves e sobre todos os outros animais. Eu quero dar ênfase aqui ao fato de que Deus nos fez semelhantes a Ele. E cada vez mais, quando nós abrimos a TV, ligamos a TV, abrimos lá o celular, o computador, em algumas notícias, nós vemos que o ser humano está distante de Deus, não é semelhante a Deus. As atrocidades que o ser humano faz, as barbaridades que nós vemos na TV, o ser humano está cada vez menos parecido com Deus. Por que será? Porque nós estamos menos expostos a Ele, porque a semelhança vem pelo convívio, porque a semelhança vem pelo tempo que eu dedico para Ele na minha vida, porque a semelhança vem quando eu abro o meu coração, e eu não me preocupo com as pessoas, com o que pensam, com o que falam, eu me preocupo somente com Ele, com aquilo que Ele disse a meu respeito, sobre mim, de quem eu sou. Essa é a diferença. E a essência de Deus não é apenas a questão de onde Ele está,
se Ele está aqui, se Ele está lá, se Ele está em mim ou em outro lugar. Não é isso. O que nós precisamos ter no nosso coração é a convicção, é a certeza da manifestação do amor dEle em nós. Porque é esse amor que vai tocar outras vidas. É esse amor que vai manifestar o caráter e a mente de Cristo em nós. É esse amor que vai nos transformar. Paulo enfrentava essa luta constantemente. Olhe só o que diz na carta que ele escreve aos Romanos. Romanos capítulo 7. Vou ler dos versos 18 até o 25. Paulo fala assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, olha só, ele fala de novo aqui do homem interior. No tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, tenho prazer na palavra de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Aí Paulo finaliza o pensamento, verso 25 diz assim: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. O que Paulo está dizendo aqui é que nós, seres humanos, ele está fazendo um raio-x dos nossos sentimentos, da nossa alma, e nesse raio-x ele está dizendo: olha, eu sei que o pecado habita em mim pela herança que eu tenho de Adão, do que ele cometeu de erro. Isso veio até mim hoje. Isso aconteceu. Isso é um fato. Mas em Jesus existe uma esperança para mim. Por isso que eu li João 7, quando Jesus fala: aquele que crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Eu sei que muitas vezes nós olhamos para o outro e vemos: mas não é uma pessoa, é assim, é assado, eu não gosto muito, olha o jeito dele, é meio grossão, é meio ogro, é meio não sei o quê. Nós muitas vezes olhamos para o outro com os nossos olhos, com os nossos sentimentos. Paulo vivia esse conflito no seu íntimo. Ele fala: olha, aquilo que eu quero fazer eu nem sempre faço, o pecado me puxa, me leva para o lado que eu não quero. E é muito forte quando ele diz: desventurado homem que sou. Porque ele sabia que existe uma realidade no mundo natural e existe uma realidade no mundo espiritual. Ele sabia que no corpo dele, ele deveria fazer aquilo que o Espírito Santo mandava fazer. E ele lutava contra ele. Eu não gosto muito de usar esse texto quando eu prego. Ele é um texto de muita profundidade, de muitos pensamentos. Nós podemos tirar muitos princípios dele. Mas o que eu quero que você perceba é que Paulo sabia da importância daquilo que existia dentro dele, com base naquilo que ele cria, na sua fé em Jesus. Ele sabia que a presença do Espírito Santo na vida dele fortalecia o homem interior dele. Se ele não pudesse crer nisso, se não houvesse essa saída, o corpo dele estava entregue ao pecado. Ele sabia que era assim. E eu quero dizer que isso é da mesma forma para mim e é para você. Quando nós olhamos para nós mesmos, às vezes nós nos envergonhamos de certas coisas, de certas palavras, de certas atitudes, de certos comportamentos que tivemos ao longo da vida. Muitas e muitas vezes nós olhamos e temos uma vergonha. Mas o verso de número 25 diz: mas graças a Deus por Jesus Cristo. Meu irmão, é aí que você encontra um rio de água viva. É aí que você encontra um fortalecimento no seu homem interior. É aí que você encontra o valor que você verdadeiramente tem. Você tem o valor que foi pago na cruz. Você tem o valor da vida de Jesus. Esse é o preço da sua vida. Esse é o preço que fez com que você tivesse importância para Deus. Não é o quanto seu pai gastou na sua escola, não é o quanto seu pai gastou com as suas roupas, não é o quanto você já ganhou aí trabalhando. Não, isso não é valor, isso é um preço. Isso é só um preço, é só um número. O que realmente importa
é o preço que foi pago naquela cruz pela sua vida, pela minha vida, pela vida de Paulo. Eu quero finalizar aqui com o último texto. Paulo ainda escrevendo aos Coríntios, à igreja de Corinto, no primeiro capítulo, na primeira carta, no capítulo 2, ele diz assim, verso 12: Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém, pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Meu irmão, você tem a mente de Cristo em você, através do Espírito Santo de Deus. Você tem a mente de Cristo em você. Você precisa dedicar um tempo para fortalecer, para crescer, para fazer com que o seu homem interior seja fortalecido, para que o seu homem interior esteja arraigado, como Paulo escreve em Efésios 3,14, para que você esteja firmado, tenha suas raízes fortalecidas em Deus, para que o seu homem interior tenha forças para enfrentar as circunstâncias do dia a dia. Uma das coisas que eu mais, me apaixono no Evangelho é a sinceridade do Evangelho. Em nenhum momento a Bíblia diz que você está livre dos seus problemas. Nenhum momento. Se algum pregador em algum momento pegou textos e transformou isso numa informação para você, saiba que não é uma verdade. Em nenhum momento a Bíblia diz que você vai ser livre de problemas. Mas o que ela nos assegura é que nós podemos nos arraigar, colocar as nossas raízes firmadas numa rocha eterna, que é forte, que é vencedora, que venceu a morte, que ressuscitou no terceiro dia, que venceu Satanás e seus demônios, que nos assegura uma vida eterna, que nos faz mais do que vencedores, que é o nosso pastor, que nos conduz em pastos verdejantes, que põe uma mesa diante dos inimigos, que quando nós passamos pelo vale da sombra da morte, está ali ao nosso lado, o seu cajado e a sua vara nos consolam e nos conduzem. E é isso que nós temos que ter convicção, meu irmão. Não é o que está fora de você que faz quem você é, é o que está dentro de você que faz quem você é. Você é um filho amado, você tem o poder do Espírito Santo sobre você, você tem a graça e o favor de Deus a seu favor na sua vida. Concentre o seu conhecimento, a sua energia, né? Eu não gosto muito de usar essa palavra, mas concentre a sua energia naquilo que Deus vai fazer na sua vida, não nos problemas que estão te cercando. Vou chamar os amados do louvor, por gentileza. Quero que você tenha essa convicção. Eu quero terminar esse momento aqui convidando você a ficar em pé, mas eu quero ler e eu vou pedir que você gentilmente repita comigo enquanto eu estiver aqui orando. Se você tiver a coragem, a confiança de fazer, né? Saber que eu não vou falar nada aí que seja contrário ao que você deveria ter ou pensar. Eu gostaria de que você fechasse os seus olhos. Amém. Vamos lá, feche os seus olhos. Ainda bem que você não estava de olhos fechados ainda, né? Senão você ia se assustar. Eu gostaria de pedir que você repetisse comigo. Eu vou orar o texto de Efésios, como eu fazia uns 28, 29 anos atrás. E eu gostaria que você orasse junto comigo nesse momento. E diga assim: por esta causa, me ponho diante do Pai, de quem toma o nome a minha família, e eu me coloco diante dele, e eu te peço, Pai, que segundo a sua riqueza e a sua glória, que o Senhor me conceda, que eu seja fortalecido com o poder, mediante o seu Santo Espírito,
no meu homem interior. Que assim habite Cristo no meu coração, pela fé, estando eu arraigado e alicerçado em amor, a fim de que eu possa compreender com todos os meus irmãos qual a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede o meu entendimento, e que eu seja tomado de toda a plenitude de Deus. Pai, que essas palavras que nós declaramos aqui hoje sejam verdades em nós, que nós possamos conhecer, ser fortalecidos interiormente, possamos conhecer com profundidade o amor de Cristo. Pai, que os meus irmãos que estão aqui hoje nesse culto, participando, seja de uma maneira remota ou aqui presencialmente, que eles possam ao longo dessa semana experimentar o amor do Senhor, que em alguma circunstância, em alguma situação corriqueira do dia a dia, eles possam perceber a profundidade desse amor. Pai, eu te peço isso, que o seu Santo Espírito traga ao nosso entendimento, à nossa consciência, a presença e o poder de Deus em nós. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos experimentar esse amor de forma verdadeira e profunda, que nós possamos experimentar a presença do Pai em nossos corações, que nós possamos olhar para dentro de nós e ver que existe valor, ver que existe importância, ver que existe vida, uma vida abundante em nós, que nós possamos olhar para dentro de nós e ver que o Rei está em nós e nós estamos nele, que nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus, que nós somos um com o Pai, que nós podemos abrir os nossos lábios e estar na sala do trono, que nós possamos declarar que o Senhor está aqui em nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Vá para casa, meu irmão, com essa confiança, com essa certeza. O que eu preguei hoje aqui não é um pensamento positivo, não é agora eu sou poderoso. Não é isso. É uma certeza inegociável de que você é filho de Deus, de que você tem um Pai, e Ele cuida de você, e Ele está em você, e Ele habita em você, e de que independente do que aconteçam nas circunstâncias, você tem a eternidade para viver com Ele, e Ele se manifesta hoje em você, como nós cantamos aqui no início, o reino chegou, o reino está em você, você é o reino de Deus, nós somos o reino de Deus. Amém? Vamos adorar, vamos louvar ao Senhor, porque Ele é digno de toda adoração.